Imagina que você está numa sala, sentado de frente a um profissional. Ele pede para você resolver um quebra-cabeça ou memorizar uma lista de palavras. Sua mão gela, o pensamento que vem é um só. E se eu não conseguir? Tem como reprovar num teste neuropsicológico? Muita gente chega nos consultórios para fazer uma testagem neuropsicológica com o mesmo medo que tem para fazer uma prova do Enem ou uma prova para vestibular de faculdade. Mas hoje eu vou te contar como esse medo não faz o menor sentido. Já pega o seu café e relaxa, que hoje eu vou te mostrar como que a gente tira uma foto do seu cérebro na testagem neuropsicológica. Eu sou Ricardo Passos, psicólogo pós-graduado em neuropsicologia, e antes de eu te dar uma resposta definitiva sobre a reprovação ou não, a gente precisa entender o que faz um neuropsicólogo. Algumas pessoas chamam de avaliação neuropsicológica, mas eu mesmo não gosto desse nome. Eu prefiro chamar testagem neuropsicológica. Mas qual é a diferença entre os termos? Bem, é porque a palavra avaliação parece uma prova, onde você vai tirar 0 ou 10, onde a média é 7, se você tirar menos que 7 você reprova e tem que fazer tudo de novo, que não é o que acontece em uma testagem. Bem, a testagem neuropsicológica é um exame, assim como qualquer outro. Então, se você vai no médico neurologista, que é o médico do cérebro, ele vai pedir para você uma ressonância. Ricardo, o que é uma ressonância? Ressonância é basicamente uma foto do seu cérebro, tá? Então, ele tira ali uma fotozinha para ver como tá a estrutura do seu cérebro. Assim como se o seu celular quebrasse uma parte, uma peça do seu celular, você vai lá e vamos dizer que você abre o celular para ver como está a peça. Lógico que o médico não vai abrir você para ver como está seu cérebro. É muito mais fácil tirar a foto para poder observar. Só que se o problema não estiver na peça em si, estiver nos aplicativos desse celular, aí você vai mandar para outro especialista que ele vai mexer no sistema e não na peça. Então, na testagem neuropsicológica, ela é como se fosse um scanner, como se eu rodasse um programa ali para procurar erros no sistema e não na peça, na estrutura. Então, na testagem é justamente esse diagnóstico que a gente faz do sistema. Porque eu consigo pegar o cérebro no pulo. Porque eu preciso de um exame que pegue o cérebro funcionando. Assim como quando você fala que o seu Instagram está travando, você não tem que mostrar lá para o técnico, olha, ó como tá travando. Aí você clica no Instagram e ele trava na frente do técnico. É isso que é a testagem neuropsicológica. A gente vai testar todos os sistemas ali presencialmente. Por isso a gente usa tarefas de papel, de caneta, de cubo, de quebra-cabeça, entre outras, para poder analisar esse sistema. E ele não vai me dizer, olha, fulano é burro, ou fulano é inteligente, ou fulano reprovou. Não existe isso. A testagem é para ver como o seu sistema processa o mundo real. E mesmo que você diga para um profissional da neuropsicologia que o seu problema é de memória, ele não vai falar, tudo bem, então vamos rodar um teste de memória. Na verdade, a gente faz um monte de outras testagens, se não todas com você. Por quê? Às vezes você acha que o seu problema é na memória e na verdade seu problema é na atenção, na verdade seu problema é sono, na verdade seu problema é uma outra coisa que você nem imagina. E você não tem que saber disso mesmo não, quem tem que saber somos nós. Então rodamos todos os sistemas para ver qual deles que realmente tem um erro, ou se nenhum deles tem um erro e o que está te atrapalhando é algo da sua rotina. Por isso a gente faz um panorama geral para que a gente possa mapear o seu sistema. Bem, mas qual sistema que é avaliado? Eu vou dar um exemplo para vocês dos mais comuns, porque varia de caso a caso, varia da onde você está reclamando, do que você está reclamando. Então, eu vou dar um panorama geral aqui para vocês. O primeiro é atenção. Atenção basicamente é um filtro, que é selecionar um estímulo ao outro. A gente não desliga os nossos 5 sentidos. Eles ficam ligados 24 horas por dia. E eu vou dar um exemplo de um efeito que se chama cocktail party. Quero que você imagine que você está numa festa. E nessa festa tá tendo todo um tuts, 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 tuts lá no fundo. Você tá conversando com a sua amiga e tem várias pessoas ao seu redor conversando junto, porque, enfim, não tem só vocês dois lá, não tem só vocês conversando. Mas você já reparou que você consegue ouvir exatamente o que a sua amiga tá falando? Isso é um processo atencional. A sua mente consegue reduzir os ruídos de outras coisas e prestar atenção exatamente e focada naquela sua amiga, no tom de voz dela. Isso é um processo atencional, um dos processos atencionais.
mas é só para exemplificar para vocês o que é a atenção. Uma outra coisa que a gente avalia também é a memória. O que é a memória? É a capacidade de você reter informações, seja por pouco tempo ou seja por muito tempo. Uma terceira coisa que também é muito avaliada são as funções executivas. Sua capacidade de planejamento, de organização, de controle de impulsos e flexibilidade mental, ou seja, o quanto você consegue mudar os planos sem surtar, vamos dizer assim. Também vamos avaliar a linguagem, que é a sua compreensão, como está a sua fala, se essa fala ela é demorada, se essa fala ela é muito acelerada. A habilidade visoconstrutiva, ou seja, a sua habilidade de visão, de conseguir entender o espaço onde você está, de conseguir discernir uma coisa da outra. E inteligência, para ver como está o seu raciocínio lógico, se você tem uma construção de coisas que você aprendeu por muito tempo, você tem facilidade de aprender coisas novas. Mas aqui eu preciso da atenção de vocês. A avaliação de inteligência não é assim, fulano é burro, fulano é mediano, fulano é muito inteligente. Na verdade, a gente vê como a sua inteligência funciona para você. Então, por exemplo, às vezes você tem pessoas que aprendem mais fácil assistindo vídeos. Você vai ter pessoas que aprendem mais fácil escrevendo. Você vai ter pessoas que aprendem mais fácil lendo. Você vai ter pessoas que aprendem mais fácil ouvindo música. Então o que a gente faz é entender como a sua forma de aprender coisas, como a sua inteligência funciona melhor para você. Não tem nada a ver com você ser inteligente ou você ser burro. O teste de inteligência é como a sua forma de entender as coisas funciona melhor para você. E mesmo que você não tenha nada, é maravilhoso você ter essa avaliação, porque você consegue entender como você estuda melhor, como você aprende coisas mais rápido, e aí você estuda de uma forma que funciona 100% para você, em vez de usar uma forma que funciona para o Thiago, para o Felipe, e não uma forma que funciona para ti. Bem, se você ainda ficou com dúvida por que a gente avalia tudo isso, vamos pensar no exemplo comigo? Você chega, estaciona seu carro, e você fala, ixi, não me lembro onde é que eu estacionei. Você chega a mim e fala assim, quero fazer uma avaliação porque eu não me lembro onde eu pus as coisas, eu sou uma pessoa esquecida. Se eu sou uma pessoa esquecida, meu problema é memória. Não é óbvio? Não, não é óbvio. Porque às vezes você nem prestou atenção no lugar onde você estava. E aí o seu problema não era memória, era na atenção. Mas é porque às vezes você estava no seu celular trabalhando, fazendo outra coisa. Então, na verdade, o seu problema não era bem atenção, era estar fazendo uma outra coisa ao invés de estar prestando atenção no que você estava fazendo ali. E aí pensar, isso era porque você tem muitas demandas para fazer ou é porque de fato é um problema na sua atenção? E às vezes seu problema nem é na atenção, é na organização de coisas. É às vezes você querer abraçar o mundo e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então veja, pode ser memória, pode ser atenção, pode ser algo do seu estilo de vida. E aí é que entra a sabedoria do neuropsicólogo de ter esse olhar clínico e conseguir discernir, olha, de fato você não tem nenhum problema no seu sistema. Mas e se a gente organizar esse detalhezinho aqui da sua vida? E aí isso anda para frente e você consegue um melhor desenvolvimento com o olhar crítico de um profissional, é claro. Agora a pergunta de milhões. Tem como reprovar numa avaliação neuropsicológica? A resposta curta e simples? Não. Vou fazer uma pergunta para você agora. Tem como reprovar no exame de urina? Tem como reprovar no exame de sangue? Aí você chega o exame de sangue lá para o nutricionista e o nutricionista diz, aqui sua nota você não passa de ano. Aqui você reprovou. Não. O exame de sangue diz o quê? O ferro tá bom, a gordura visceral tá alta, tá com falta de minerais, a sua testosterona tá no nível ok. Veja, é só uma régua. Tá bom, tá ruim, tá médio, mas isso não quer dizer reprovou, passou, ou então você é burro, você é inteligente, você não presta. Os exames, de forma geral, eles não são um juízo de valor. Eles só são um indicativo de como que tá cada uma das coisas. Você chega no nutricionista, ele não vai te entregar uma nota de repúdio. Olha, eu tô te repudiando aqui porque você tirou 0 no seu exame de sangue. Não, ele te dá o quê? Uma dieta. Uma dieta pra quê? Pra melhorar aqueles índices. Mas ele não chega em você e fala, olha, você é burro, olha, você é incompetente, olha, você não presta. Se ele te disser, vai embora, porque esse não é um bom profissional. Essa não é a postura dos profissionais da saúde. Então, quando a gente pede um exame, é justamente para ver os parâmetros das coisas. Se está muito, se está exagerado, se não está, se precisa de ajuste, se não precisa. Já eu te dou um mapa para você entender o seu cérebro e compreender por que você esquece a chave, por que você não se lembra onde estacionou o seu carro, o que você pode fazer para lembrar.
como eu posso fazer para te ajudar a melhorar esse sistema? E aí, às vezes, o que você precisa é um fonoaudiólogo. Às vezes, o que você precisa é um fisioterapeuta. Às vezes, o que você precisa é uma reabilitação neuropsicológica. Então, existem várias coisas que a gente consegue te encaminhar para a sua melhora. Conseguiu entender que é impossível reprovar num teste neuropsicológico? Não existe uma nota a ser tirada. Eu não tô falando que você tem que tirar 6 para passar, 5 reprova, e aí eu te dou uma nota de repúdio. Não é sobre isso. O teste também não te define como inteligente, como burro, como mais ou menos. Nada disso. Portanto, se você tiver que fazer uma testagem, pode ir tranquilo que ele não vai ser uma prova e nem um teste para uma faculdade. Agora, sabe uma coisa que você pode fazer tranquilamente? De você curtir esse vídeo, de você deixar aqui nos comentários qual que é a sua maior dúvida sobre o seu cérebro e sobre algo da psicologia que você queira saber, que eu vou ler todos os comentários e pode ser que vire o nosso próximo café. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo que vai fazer uma testagem neuropsicológica e eu encontro você no próximo café.